Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e eu já estou aqui com o meu café, já estou aqui solitário e vamos para mais um dia. Como está você? Como tem passado? Eu estou sem muita novidade, sem muita novidade, não tem muita coisa acontecendo, tirando o fato de que o meu trabalho deu uma diminuída na exigência dele, porque ele meio que está em obras. E aí eu não tenho muito trabalho de fato, né? O meu trabalho acabou se concentrando em não deixar, em apenas direcionar algumas pessoas que aparecem lá e cuidar para que vagabundos não peguem os materiais. É basicamente isso. Então eu tô praticamente de vigia ali, né, cara? Vigia, porteiro, sei lá. E é isso, eu tô ganhando pra ficar parado, olhando o material e mexendo no telefone e direcionando pessoas que, vamos dizer, contei aqui mais ou menos umas 3 pessoas que eu direcionei durante todo o meu expediente, que foram 8 horas de trabalho. É muito estranho ficar. Se você está num trabalho onde você normalmente não pode ficar muito tempo parado, e aí você acaba ficando o dia inteiro parado. E essas obras elas vão durar um mês, na previsão, um mês. Mas essa situação de ficar completamente parado, apenas cuidando das coisas, elas vão durar 2 dias. Então amanhã a previsão é que já esteja de novo funcionando alguns setores do estabelecimento e aí eu tenho que voltar meio que, não ao normal, mas voltar a ter 30% do trabalho voltando. Voltar a ter 30% do trabalho. Essa frase ficou muito boa, né? É, mas então, isso está me dando um tempo para pensar em algumas coisas do trabalho. Eu acabei conversando com algumas pessoas lá, entendendo um pouco mais o sistema da empresa, entendendo um pouco mais os meandros da empresa lá e toda a cultura que tem, a cultura dos funcionários, a cultura do gerente, a cultura do pessoal ali, dos donos, os novos donos também. E, e abriu uma possibilidade, abriu uma ideia na minha mente. De certa forma, eu comecei a ter um vislumbre de alguma coisa que eu possa fazer no futuro, mas sei lá, eu acho muito. Acho que ficou muito em aberto e não ficou muito claro exatamente a cultura da empresa, sabe? Todo esse negócio. Porque a princípio, o gerente geral lá é uma pessoa que você pode chegar e conversar e ele vai ser bem receptivo às conversas. Você pode pedir algumas dicas para ele sobre carreira profissional, sobre todo esse negócio. Mas não sei, sabe? Talvez é que na verdade esse ponto, né? Ele tem que também ver alguma coisa em você, né? Não tem muito o que você fazer em relação a isso. Ele tem que ver alguma coisa em você, além do seu trabalho. E isso não vai depender única e exclusivamente dele, né? Isso vai depender muito mais de você. Você tendo habilidades em que ele perceba, habilidades que são notáveis no mercado de trabalho, que é meio que você prever algumas coisas, estar sempre um passo à frente, a visão um pouco à frente do alcance das pessoas normais ali no trabalho que não fazem nada além do feijão com arroz e que não é necessário fazer mais, mas geralmente quem sobe de cargo tem que ter alguma coisa a mais ou, claro,
Claro, tem aquelas situações de indicações, aquela situação que não premia quem de fato merece. Essa situação é chata, mas eu já passei por isso, mas pelo que me passaram até então, esse local ele valoriza o realmente quem trabalha, quem se dá o seu melhor ali no seu trabalho, quem ele valoriza de fato quem tem uma visão à frente, quem mostra ser não melhor do que os outros, mas que mostra estar executando a função da melhor maneira e estando sempre procurando ajudar os demais, aprender os sistemas, tudo que tem ali, para depois ele chegar e qualquer problema que tiver, ele ir lá e resolver. E se o chefe tiver que sair, vamos dizer assim, essa pessoa estaria bem encaminhada para ser o responsável ali. E assim seria indo, né? Ela teria todo o conhecimento, estaria bem encaminhado para ser o chefe ali, justamente por conhecer todo o sistema, por saber lidar com diversos tipos de problema, por ter buscado, por ter tido interesse e buscado se destacar nessa questão de ir lá e aprender toda a operação, todo o sistema até administrativo, às vezes, até chegar o momento em que ele vai ser visto. Pelo menos, eu não me iludo com esse tipo de coisa mais, mas pelo menos é o que estão me falando, é o que me falaram. Talvez isso realmente aconteça, talvez não. Eu não posso dizer muita coisa. Eu ainda sou novo ali no trabalho, eu ainda tô com um pouco mais de pouco mais não, pouco menos. Amanhã realmente é o que fecha 2 meses de trabalho. Então eu ainda não passei no contrato, no temido contrato. Então eu tô meio que buscando passar nele, de certa forma. Tô tentando ver se eu consigo firmar a minha posição onde eu estou agora, e quem sabe subir de cargo, se realmente eles valorizarem toda essa questão do trabalho e tudo mais, se a meritocracia realmente valer, não por tempo de casa, por exemplo. Porque vai ser minha última tentativa, né, no mercado de trabalho tradicional. Se não der certo, cara, eu vou voltar pro 100% do meu foco para as minhas coisas pessoais aí, que são desde a minha empresa até sei lá, quem sabe até voltar a vender, ser vendedor aí de ambulante, aí, sei lá. Já fiz isso também. Por pouco tempo, mas eu fiz também. E aí, se eles realmente valorizarem esse tipo de coisa, eu vou ver que pessoas que estão lá, que estão fazendo o feijão com arroz, que não tem nada de errado, não tem nada de errado nisso, mas se a empresa valoriza o seu trabalho, o funcionário que faz feijão com arroz não seria promovido nunca. Nunca. E geralmente o pessoal que faz esse trabalho normal, que só faz o seu e sai, cumpre o seu horário e vai embora, é aquela pessoa que acredita que o tempo de casa já determina se você tem que ser promovido ou não. Porque lá tem um funcionário que está há bastante tempo mesmo, se eu não me engano, fazem quase 10 anos, e ele acredita que deveriam dar chance para quem está na empresa já. E isso implica no quem está há mais tempo na empresa também. E isso está completamente errado. Não dá para dizer que está certo,
Na verdade não está completamente errado, está meio certo, né? Meio errado. Porque você tem que olhar, quando você vai buscar pessoas para cargos administrativos, para cargos mais acima, que precisam de mais responsabilidades e tudo, você primeiro tem que olhar para casa. Primeiro você olha para sua casa ali, você olha para quem está trabalhando com você no momento. Aí você vê, com o seu olhar clínico, se existe alguém ali que consegue suprir aquelas necessidades. E independente do tempo de casa, você tem que ver se aquela pessoa pode suprir. Se aquela pessoa tiver 10 anos de casa e ela não suprir essas necessidades, você não tem ninguém. Se você tiver uma pessoa que tem 10 anos e outra pessoa que tem 10 meses, e você vê que a pessoa que tem 10 meses supre todas essas necessidades e responsabilidades a mais que ele teria, ou diferentes, não sei, né? Que ele teria do cargo que ele exerce no momento, essa pessoa estaria com certeza à frente da pessoa que está há 10 anos. Isso é o que seria o mais natural, o mais certo. Não é por tempo de casa. Aí eu já vi várias pessoas reclamando em vários trabalhos que a empresa não visa ele, não olha o cara, tá ali todos os dias, tá ali há tanto tempo e nunca ganhou porra nenhuma de promoção, não ganhou nada. Falei, cara, dependendo da empresa, de novo, tem aquela empresa que vai ser aquela merda de indicação, que vai ser o lambe-saco do chefe que vai ganhar a promoção, que vai ser a pessoa que vai dormir com o chefe, vai ser aquela pessoa que vai dedar os coleguinhas só para rebaixar eles, que talvez sejam mais capazes do que ele. Vai ter, sempre tem. Mas quando você encontra um lugar que tem a possibilidade de crescer pelo seu trabalho naturalmente, não por essas coisas adicionais, digamos assim, se você faz só o básico do básico, cara, e você não demonstra nenhuma outra capacidade de mais nada, nenhum outro interesse na empresa, você não demonstra que você quer crescer ali, criar uma carreira, a empresa vai ter na visão de que você só está ali para cumprir o seu horário e que está ali temporariamente. E todo mundo está na empresa temporariamente. Ninguém pensa em chegar na empresa e ficar para sempre. A gente pensa em crescer e, se surgir uma oportunidade melhor, ir embora. Mas se a empresa vai sempre te ver como uma pessoa que a qualquer momento você vai pegar e vai embora. Então, por que queria promover você, começar a pagar mais para você, se você tem o perfil de uma pessoa que está lá para cumprir o seu horário, não se interessa por mais nenhum tipo de responsabilidade e ainda assim não demonstra interesse, mas você tem, sei lá, você tem 1 ano a mais de casa da pessoa mais capacitada ali. Por que ela iria te promover e aí começar a pagar um salário muito mais alto, também tendo a possibilidade de você abandonar a empresa muito mais fácil do que quem está trabalhando ali e tá vendo e vê que vai ter, que tem a possibilidade de crescer com o seu trabalho. Porque se a empresa é boa nesse sentido e ela começa a avisar o trabalhador que está lá e se esforçando e aprendendo coisas e querendo demonstrar interesse de crescer na empresa, criar uma carreira, esse funcionário também vai naturalmente pensar 2 vezes, até 3, se surgir um outro trabalho que pague mais ou que pague equivalente ou tudo mais, aquela coisa que seja na visão de alguém melhor do que ele está no momento. Ele vai pensar 2 vezes antes disso, porque ele foi promovido por conta do trabalho.
do trabalho dele. E se aquela outra empresa ele tiver novos cargos acima, mas ele não tiver a possibilidade de crescer, ele vai sempre colocar na balança. Porque nessa ele acabou sendo valorizado pelo que ele fazia, pelo conhecimento que ele tinha, pelo interesse dele em crescer. E se na nova empresa que ele for, não for assim, se a nova empresa for o lambisaco que se promove, se for o por tempo de casa, se for esse tipo de gente, como é que ele vai, qual é a segurança que ele vai ter que ele pode chegar na nova empresa, fazer a mesma coisa e ser reconhecido? Ele não vai ter segurança. É muito difícil você achar um trabalho, muito difícil você achar um trabalho que, uma empresa que você, tipo, você, sabe, você tem essa confirmação, essa certeza de que o seu esforço vale, que você não precisa ser simplesmente aquele que cumpre o horário e vai embora. Você pode ficar um pouco mais, você pode se oferecer para mais alguma coisa. É muito difícil você achar uma empresa assim. E quando você acha, cara, geralmente você não sai. Pelas histórias que eu vejo, pelas pessoas que falam, algumas coisas, geralmente elas não saem do trabalho assim, nem sequer por uma proposta melhor. Justamente por conta dessa dúvida. Será que o meu trabalho nessa outra empresa vai ser valorizado que nem foi aqui? Será que eles vão me ver de verdade ou eles vão fingir que estão me vendo e vão promover alguma outra pessoa que é menos capaz, digamos assim, ou que supre menos a necessidade do que eu supriria? Essa é uma dúvida que sempre paira na cabeça de quem encontrou a empresa, entre aspas, certa para se trabalhar. Eu vou beber meu café aqui. Ai, ai. Comecei esse programa aqui sem saber nada do que eu ia falar, exatamente nada. De novo, eu não tenho nenhum tópico aqui anotado. Tô completamente perdido. Mas caramba, eu falei pra caralho. Eu não esperava isso de novo. Rendeu esse assunto. Quem mais quer falar? Bom, eu acho que eu tô vendo aqui, que há algumas mudanças no programa aqui. Eles já estão em curso. Estou em curso, eu estou trabalhando em algumas questões. Estou mudando algumas projeções. E previsão, se eu fosse dar uma previsão de quando essas mudanças iriam acontecer, ia ser bem ruim. Justamente porque eu sou CLT, né? Eu passo pelo menos 9 horas fora de casa. Então tem muita essa questão de tempo e eu tenho que fazer muitas coisas, tenho que priorizar algumas outras em detrimento de algumas. Então, algumas mudanças elas podem chegar muito mais cedo do que outras. Tem umas que já estão em andamento, tem umas que eu tenho que iniciar, mas mas é certo que algumas coisas vão mudar. Como eu falei, vou tentar fazer desse ano um ano de muita mudança no podcast, muita evolução nele, na verdade, e a frequência ininterrupta. Por exemplo, hoje é terça-feira de manhã cedo e eu tô gravando porque eu não tive tempo para gravar durante a semana, nem sequer ontem. Então eu tô nessa vontade. Eu não quero parar e eu não posso parar, eu não posso deixar a peteca cair. Como é que é jogar peteca, cara? Sempre vê as pessoas jogando uma peteca ali, às vezes na quadra de areia que tinha ali, perto do outro trabalho, mas eu, sei lá, eu nunca entendi qual era a pira da peteca. Bom, enfim, tô desfocando aqui.
divagando. É, então esse ano eu pretendo que seja uma, um ano de muita mudança e evolução, principalmente. Eu não vou ficar só pensando na, em mudar algumas coisas que não vão levar a nada, mas eu tô nas ideias deixar mais estética algumas coisas mais tecnicamente melhores. E sim, eu estou trabalhando nisso, estou pensando muito nisso. E fora que eu estou trabalhando em muitas outras coisas que tiram muito tempo mesmo. E ainda tenho CLT, então eu estou sem tempo. Eu não consigo nem jogar o meu futebolzinho que eu costumava jogar toda semana. Agora eu tenho que escolher um dia certo para ir jogar. Então tá bem ocupado, bem ocupado. Mas isso é bom, cara. Mas isso é bom. Você me espreguiçando aqui. Mas isso é bom. Isso é muito bom. Demonstra que, pelo menos na minha cabeça, isso me mostra que eu estou no caminho certo. Digamos assim, eu tô crescendo, evoluindo muitas coisas, eu estou mudando alguns rumos. E eu tô de fato mudando alguns rumos que eu achei que na época em que pensei, na época que eu comecei, eu pensei que seria um rumo bom, um caminho certo, mas na verdade ele não era tão certo assim e não era nem muito bom assim. Então comecei a mudar alguns rumos e a minha cabeça mudou, então eu tô constantemente buscando conhecimento sobre a área que eu estou trabalhando, as áreas que eu estou trabalhando e constantemente tentando evoluir nessas questões. E se essas evoluções demandarem que eu extermine algumas coisas, eu vou ter que exterminar. Não tem muito o que fazer. Mas tem outras coisas que eu estou tentando voltar. E não só voltar, né? Mas eu estou voltando a estudar sobre essas coisas. Mas tem umas coisas que eu estou tentando voltar que está bem difícil, justamente pelo tempo. Mas em um mês, um mês mais ou menos, talvez menos, quando algumas coisas começarem a andar e eu puder dar uma relaxada nessa questão, eu vou voltar a fazer essas atividades que não são trabalho, não são trabalho na verdade, mas é muito mais um hobby para descansar a cabeça, é muito mais um hobby para relaxar mesmo do que propriamente um trabalho. Que cara, cansa você ficar focado por muito tempo, ficar focado no trabalho, trabalho, e aí você não tem muito hobby de descanso, você não tem muita trégua, e aí você fica cansado mesmo. E é como eu tô. Tô cansado. De todo esse trabalho, esses projetos que eu tenho, pessoais, que ninguém sabe que eu os tenho, tirando a minha mulher. Ah, o trabalho de CLT, ele cansa muito fisicamente e mentalmente. Eu não posso ficar parado lá e eu tenho que lidar com o público também. Então é muito cansativo também. Eu chego em casa podre e aí eu tenho que acordar mais cedo no dia seguinte. Eu chego em casa à meia-noite e pouca. Às vezes eu vou dormir uma hora, passada duas. E eu tenho que levantar mais cedo. Então eu levanto lá pelas 9, 10 horas às vezes, para dar continuidade a essas coisas. E nesse momento eu já começo a cansar o meu mental. E aí eu vou pro trabalho, à tarde, né, mais ali, saio daqui de casa mais ou menos uma hora e meia, 2 horas. Fico até às 11 e pouca, aí tenho o meu ônibus, aí chego em casa meia-noite e meia. Então é muito
cansativo. É muito cansativo. Mas eu tenho esperança de que esse esforço vai valer a pena porque eu estou trabalhando nisso. Você vai ser recompensado. E aí, com toda essa questão, eu acho que eu tenho uma previsão, talvez, metade do ano, mais ou menos. Metade do ano, talvez. Não vou prometer nada, mas metade do ano, talvez eu esteja com alguma outra coisa andando. Não posso contar, mas talvez esteja com alguma outra ideia já que está em planejamento. Talvez ela esteja em curso já. Dependendo, não posso prometer. E seria interessante. Seria interessante. Porque assim, o que eu tenho da minha visão de se esse trabalho CLT ele for de verdade uma empresa boa em que eu consigo, porque eu tô só 2 meses, né? 2 meses amanhã. Se eu tô numa empresa boa e ela realmente valoriza o trabalho, eu posso crescer nela. E aí, essa é uma visão que eu tenho. Eu nunca fui a pessoa que se contenta em ser o peão dos peão, sabe? A pessoa do cargo mais baixo possível. Sempre que eu entro numa empresa, eu quero sempre subir lá. Quero sempre construir uma carreira. Muito difícil, é muito difícil achar aquela em que você realmente é promovido, né, pelo seu trabalho. E justamente por essas situações em que eu sempre odiei, detestei o mercado de trabalho, porque tem sempre aquelas coisas. Você se esforça mais e o seu prêmio, você se esforça mais, é bem eficiente e o seu prêmio é sempre mais trabalho, nunca é a promoção. Então você está sempre trabalhando e ainda assim você ganha mais trabalho. Você ganha mais trabalho e o salário continua a mesma coisa. E justamente por isso eu sempre saía da empresa, porque eu via esse tipo de coisa, eu via problemas e eu não consigo ficar num lugar onde eu vejo alguns problemas que eles são facilmente resolvíveis. O chefe, o superior, o dono pode facilmente resolver aquele problema, mas ele não resolve. Ele não resolve, ou porque ele não vê um problema, ou porque ele não acha que aquilo seja tão importante, ou qualquer outra coisa. Já teve problemas de superiores fazendo merda, já teve problemas de donos fazendo merda, donos se envolvendo muito na operação e fazendo merda. Então, tem um monte de coisa assim, um monte de intempéries, vamos dizer assim, que sempre acabou me afastando das empresas onde eu estava, porque sempre era o mesmo filme. Eu chegava lá, eu aprendia todo o sistema, toda a operação, todo o negócio. Aí chegava no determinado momento em que você começava a notar, no caso eu, começava a notar que tinha os pequenos probleminhas que você podia mudar. Só que aí você tentava mudar e nada acontecia. Avisava e nada acontecia. E aí quando você avisa que tem um problema, você chega lá, temos esse problema, precisamos resolver. Aí o seu superior, ele vai lá, ele te escuta e vê que aquilo ali é um problema. Ele fala, realmente, de fato é um problema. E o que vamos fazer?
E aí você pensa, bom, eu já levei o problema ao meu superior. Não é um problema difícil. Você consegue resolver muito fácil. Agora é só ele resolver. E por quê? Por que eu não vou resolver? Eu não sou pago para resolver esse problema. Eu estou trazendo o problema. Eu posso dar uma ideia. Como várias vezes eu já dei uma ideia. Já dei uma ideia de como resolver os problemas. E, cara, nos meus últimos trabalhos eu só dei ideias de como resolver vários probleminhas fáceis de se resolver. Eu dei várias soluções e os caras não quiseram. Sei lá por que motivo, mas não quiseram. Teve que não acharam que era importante, que não era de fato um problema. E teve outros que, cara, não simplesmente não quiseram porque, sei lá, não sei por quê. Talvez porque eu era o peão, né, o cargo mais operacional que tinha, tendo uma ideia de solucionar um problema que a empresa tem, que o superior não teve durante todo esse tempo em que ele estava ali. Ele não viu aquele problema e não viu aquela solução. E aí ele acaba se sentindo diminuído ou ameaçado pelo funcionário que seria teoricamente subordinado dele, tendo ideias melhores e não tendo ideias melhores, porque parecia que não tinha ideias, mas tendo ideias e trazendo soluções viáveis para resolver esses problemas. E aí ele fala, não, daqui a pouco ele vai tirar meu cargo. E eu acho que eu tenho certeza que muitas das situações foram por conta disso. Muita situação foi por conta disso. Eu tinha ideias para alguns problemas, ideias para algumas coisas que iriam melhorar as operações, que iriam melhorar a vida de todo mundo, a vida como um todo das pessoas ali. E foram barradas ou não foram nem sequer consideradas, ou foram também acatadas, porém com os créditos para o superior que não teve a ideia, que não teve essa visão à frente para resolver algumas coisas. E aí isso acaba desanimando, né? Desanimando, cara. Foi o que aconteceu durante praticamente toda a minha trajetória no mercado de trabalho. Basicamente foi isso. Tirando a vez que estava numa empresa em que eu viajava o estado inteiro e aí ficava uma semana fora. Essa empresa eu estava sendo visado, eu estava sendo visto, né? No caso, eu estava sendo, com 5 meses, eu estava sendo treinado para ser líder da equipe lá. Por conta do meu trabalho. Então, foi visto. O meu trabalho ali foi visto. Mas o que aconteceu? O meu trabalho foi visto pelos chefes lá, líderes. Pelos outros líderes. E aí eles estavam me treinando para ser um líder de equipe lá, da operação. E aí, só que o que aconteceu? O administrativo simplesmente acreditava em qualquer merda. E aí uma pessoa que também queria ser líder porque estava há 7 anos na empresa, ela não ia conseguir de jeito nenhum. Por quê? Porque naquela empresa, para você ser líder, você precisava ter relações boas com todos os funcionários, com as pessoas, ser bem não é coloquial a palavra, mas você tem que ser bem esclarecido quando você vai falar com a pessoa. Você tem que ser bem tranquilo nessa questão. Você tem que saber se comunicar com as pessoas. E essa pessoa, ela não tinha boa relação com todo mundo, com quase ninguém. Só tinha uma pessoa que era amiga dela. Não sei como é que as duas se suportavam, as duas pessoas insuportáveis. E nesse meio tempo, ela tinha 7 anos de casa. Nesse meio tempo, ela nunca construiu uma reputação de verdade. Por quê? Dá um exemplo.
essa empresa ela pagava os os almoços, pagava os almoços, as jantas, quando a gente viajava fora e quando a gente estava no meio do trabalho, a gente não gastava com alimentação, basicamente. Era simplesmente a empresa pagando num restaurante, buffet, sabe, ou lancheria, coisa assim. Tá, beleza. E aí teve um caso em que a gente estava trabalhando e aí fomos numa lancheria. Todo mundo pediu seu prato e tal, e a empresa vai lá, né? Pagou. E o que aconteceu? Essa pessoa, ela que estava há 7 anos na empresa, ela estava reclamando, chorando, porque ela tomou um copo de refri e os outros tomaram dois. Aí você fica assim, caralho, cara, você tá chorando por um copo de refri, cara. Por um copo de refri. Isso eu vi no meu. Eu tava, sei lá, eu fiquei, o quê? 8 meses lá? 9? Eu tava. Eu vi a. Isso no meu segundo, terceiro mês. Eu fiquei. Eu fiquei, cara, como assim? É só um refri, cara. É só um copo de refri, cara. Pelo amor de Deus. E aí. E ela chorando e discutindo, assim. Ah, não, aí todo mundo bebe dois refris e eu não bebo nenhum. Eu bebo só um. Não, aí tá, mas por que. Não, mas aí eu tô dizendo que eu não bebi o refri, aí todo mundo bebeu, e aí só eu que não vou beber mais um copo. Caralho, irmão, é só um copo de refri, por que você tá chorando? Por que você tá brigando? Tá fazendo disso uma tempestade num copo d'água, caralho? E aí essa pessoa, com 7 anos, foi a que chegou lá no administrativo da empresa e mentiu sobre o meu trabalho, simplesmente mentiu e me fez ser mandado embora. Basicamente isso puxou o meu tapete. Tem essa coisa. Então ela puxou o meu tapete e eu fui mandado embora. E eu poderia ser líder lá, estava sendo treinado e isso aconteceu. Se contar bem assim, eu fiquei uns 8 meses na empresa. Se eu contar os 3 meses de período de temporário, porque foi no final do ano que eu peguei o trabalho, aí eu fiz os 3 meses e eles quiseram me contratar. Então me contrataram e de contrato mesmo eu fiquei 5 meses. Se eu for contar, foram 8. 8 mais ou menos 9. Mas eu considero 5 meses, porque temporário, assim, não dá pra você mostrar muita coisa, não dá pra você trabalhar muita coisa, porque a forma como a empresa trabalhava, não tinha como você demonstrar quase nada ali. Aí, em 5 meses, eu estava sendo treinado pra ser um líder, e aí vem esta filha da puta com 7 anos de empresa e fala pro administrativo, inventa história lá sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço no horário de trabalho, e aí todo mundo resolve acreditar. Simplesmente nem sequer me perguntaram nada, não me falaram nada, não quiseram chegar a uma conversa comigo e falar, olha, tá acontecendo isso, isso, aquilo. Claro, essa conversa geralmente a pessoa vai mentir, né? Mas sei lá, não chegaram nem sequer a me falar nada, me comunicar nada sobre as situações. E essa pessoa chegou e puxou meu tapete. Por quê? Porque ela não tinha as habilidades e nem capacidade para ser a líder de equipe que ela queria ser. E acabou derrubando aquele que tinha menos tempo de casa. E só porque ela tinha 7 anos, ela achava que ela tinha o direito de ser. Mas, de novo, se ali tem requisitos, se você não cumprir eles, você nunca vai ser. Era simples.
Eu não sei como é que ela tá hoje, eu não sei se ela foi promovida, porque se for, aí não tem como. Mas durante uns 2, 3 anos que eu ainda mantive contato com algumas pessoas que trabalhavam lá, que continuaram lá, ela não tinha sido promovida, ela ainda estava lá como funcionária operacional dos operacionais e, e o tão sonhado cargo de líder dela nunca tinha chego ainda. É uma situação, né, cara? É uma situação, porque essa empresa, talvez ela fosse uma empresa, ela não era uma empresa muito boa. Ela tinha os seus pontos positivos de visualizar a pessoa que tinha um pouco mais de, que tinha potencial, ou que pelo menos, não que tivesse potencial, mas que cumprisse requisitos e ser líder, cara, funções de líder naquela empresa você facilmente aprendia, era muito fácil, não era muito difícil você aprender esse tipo de coisa. O que, o que a pessoa tem que ter no perfil desse tipo de coisa esse tipo de função tipo, é liderança, é visão, é organização, é saber distribuir os trabalhos e tudo mais, coordenação. Isso, em certo ponto, você aprende, em certo ponto, você já desenvolve por si mesmo, você já tem. Não são todos que têm, não são todos que têm essas habilidades, então é muito difícil haver líderes de verdade. E se essa pessoa não cumpre nem o requisito de ter boas relações, se essa pessoa não sabe nem se reclama, se essa pessoa reclama porque ela bebeu um copo de refri a menos que os outros, como é que a empresa vai ver aquilo ali como algo positivo e promover essa pessoa? Não tem como. Não tem como. Mas o administrativo não está ligado no operacional. E o fato de ser treinado e de ter líderes para passar esta questão para o administrativo. Se o pessoal, líder de operações, eles veem que o funcionário ele tem a capacidade, ele pode se desenvolver ali, pode crescer ali, ser um líder também, seja por necessidade de funcionários que a empresa tem, seja necessidade de líder, seja por qualquer coisa. Se o líder de operação está vendo isso e ele passa para o administrativo não vai averiguar. O administrativo vai averiguar no máximo o quê? Se você tem faltas, se você tem advertências, se você tem atrasos, sabe? Todo esse negócio. Se você colocou ali como disponibilidade na questão dos horários e tal. Então, o operacional passa isso, o líder passa isso, o administrativo só averigua os números. Basicamente, nenhum deles. É muito, muito, extremamente difícil e raro. As pessoas do administrativo, eles se interessarem um pouco mais em saber sobre a pessoa. Por isso que, quando chegam comentários do funcionário que ele faz tal coisa, eles não vão averiguar. Eles não vão averiguar. Eles vão cobrar o líder e dizer que que o funcionário não está mais nos planos de se tornar de subir de cargo, ou eles vão simplesmente cortar o funcionário, dependendo da história que contam para eles. E foi isso que aconteceu. Não tinha nenhum motivo, não tinha nenhum motivo para me mandar embora, nenhum motivo. O meu trabalho era sempre feito da maneira certa, era 100% feito corretamente, e eu não faltava, não me atrasava, eu estava sempre lá, todos os dias. Era 6 por 1 ainda. Na época, cara, eu ganhava bem, cara. Dizer que comparado
uns 6 por 1 que eu já trabalhei ali e naquela época ainda, considerando os valores daqueles tempos, eu ganhava bem, até, nunca faltava dinheiro, no caso. Até porque também tenho consciência financeira, né? Educação financeira também tenho, então tem uma... Sempre, educação financeira eu tive um pouco depois, mas consciência de gastos assim, de, na verdade, não ser impulsivo, isso aí sempre foi comigo, eu nunca gastei por gastar, sabe? Então, é foda. Eu poderia ter tido experiências maiores sendo líder de outras empresas para facilitar o meu trabalho em outros lugares. Poderia ter sido, mas acabou que não fui. Não fui. E são coisas da vida. E esses casos aí foram que me desmotivaram muito a seguir nesse mercado. E é por isso que eu voltei muitas das energias ao meu trabalho pessoal aqui, por conta dessas decepções, todos esses obstáculos que são criados no mercado de trabalho tradicional brasileiro. E aí eu acabei colocando agora como uma sinalização, né? Coloquei uma sinalização e como um momento e um ponto chave na minha vida de que esse onde eu estou vai ser o último de carteira, o último. Não importa o que eu vou fazer depois. Não importa se eu sair daqui e se eu sair desse trabalho e não tiver. Não é que eu não tiver. Eu não vou ter interesse em ir atrás de outros. Já não tenho interesse. Já quase não tenho interesse de ficar nesse que eu tô. Quase não tenho. Eu tenho um pouco de interesse porque tem essa possibilidade, pelo que me falaram, de realmente, de fato, crescer ali. E o ambiente é legal. É um ambiente tranquilo, não é um ambiente pesado de se trabalhar. Não é aquele lugar merda que todo mundo finge ser amiguinho, todo mundo finge ser todo mundo finge o seu coleguismo, todo mundo tem essa persona aí só pelas aparências. Não, claro que tem gente assim ali, óbvio, tem em todo canto, mas eu vejo que ali tem muito mais parceria do que na maioria das empresas em que eu passei. E isso que tá meio que me fazendo estar ali. Eu já não quero muito estar, justamente por ser CLT, mas o que está me mantendo ali é essa possibilidade de talvez, né, isso eu só vou saber mais pra frente, mas talvez essa possibilidade de crescer ali e o ambiente leve. E aí, eu não sei, né? Bom, já estou sem muitas ideias agora. Eu não lembro, não sei o que eu falei aqui direito. Eu sei que eu falei muita coisa porque de novo, eu não anotei nada. Está saindo 100% o que está saindo da minha cabeça. Então, eu só simplesmente estou falando e estou vendo no que está dando. E é isso aí. É isso que saiu. Bom, já é quase 11 horas, eu tenho que fazer mais algumas coisas, tenho que almoçar e sair pro meu trabalho, né? Ai. Ficar mais 10 horas parado lá. Bom, ai, que sono. Mas é isso aí. Se tem uma coisa que eu posso dizer aí como um recado
por mais que quando você chega, se você chegar em uma empresa em que você vê que o trabalho, o esforço é valorizado, o que é bem difícil de você achar, é muito difícil, pelo menos aqui do Brasil. Não posso falar lá fora, nunca morei lá fora, mas pelo menos aqui no Brasil é extremamente difícil você encontrar um trabalho assim, uma empresa assim. Então, quando você achar, cara, se for um trabalho que você tem possibilidade de crescer, que não é um trabalho insalubre, insuportável, se você tem essa possibilidade, agarra de unhas e dentes, cara. Não tem nada que impede de ganhar um cargo maior ali, de subir 2, 3 cargos e passar a ganhar, sei lá, 15 mil, 10 mil por mês, e aí você fica um ano, sei lá, um ano nesse cargo aí, ganhando esse salário, com muito mais responsabilidade, muito mais pica, mas faz parte. E aí você faz o seu pé de meia ali, você vai juntando a graninha. E aí depois você pode, sei lá, fazer alguma outra coisa com esse dinheiro aí e chegar num ponto em que você pode largar esse cargo, né, para ficar mais tranquilo, para curtir um pouco mais a vida, porque quando você sobe de cargo em cargos mais altos na empresa, a sua vida meio que vira de cabeça para baixo, você meio que não tem muito mais tempo para quase nada. Até na sua folga você tem que falar dependendo com fornecedores, dependendo com equipes de manutenções, dependendo de um monte de coisa, você tem que falar com um monte de gente. Nessas folgas você tem que fazer escalas, dependendo do cara, tudo assim. Então você vai lá, fica um ano nessa função. Um ano, por incrível que pareça, passa rápido. E aí você pega o seu dinheiro, viva tranquilo também, não fica gastando tanto. Você vai lá, guarda um caixa, investe em dinheiro, administra ali. Talvez você comece a investir em um negócio próprio, e aí você já simplesmente pode largar o trabalho porque você já construiu uma reserva, você já tá mais tranquilo, e aí você pode largar esse cargo e, sei lá, ir para um cargo mais tranquilo, mais operacional, ir para um trabalho em que você se contenta ali em ser um operacional ali. Por quê? Porque você já está com a vida feita. Ou você, dependendo, você larga tudo mesmo e vai trabalhar no seu negócio ali, que você juntou o dinheiro para também uma possibilidade de você construir ele. Eu faria isso, cara. A minha ideia, né, era crescer bastante na empresa, ganhar aqueles salários altos, conseguir guardar, juntar uma grana, fazer um pé de meia ali, reserva, e ter a possibilidade de investir nos meus negócios, investir mais ainda, e não passar esse aperto, né? Não precisar e poder sair da empresa ali com 1 ano, 2 nesse cargo. Sair, porque é aquela coisa, é muita incomodação, e se for para ter tanta incomodação assim, eu acho que vale mais a pena você ficar muito tempo com esse tipo de incomodação em um negócio próprio, na sua própria empresa. Porque quando você tem a sua própria empresa, todas as incomodações que você não tem hoje no seu trabalho vão ser todas suas. Então, é isso. Não tem mais muito o que falar, não. Tô parando por aqui. Eu não lembro o que eu falei durante o programa inteiro. Não lembro mesmo. Tô só falando. E bom, tenho que postar isso daqui ainda. Tem que sair. Bom, vou ficando por aqui. Obrigado por me ouvir. Obrigado pela sua atenção. Deixa o like aí, comenta qualquer merda. E se inscreve aí, cara. Se inscreve. Vamos lá, vamos pra cima, que esse ano promete ser um ano muito bom. Eu vou indo nessa. Valeu. Falou.